o confronto de Adilson e a fúria de Valmir no restaurante. Sinara sentia o ódio pulsar em suas mãos enquanto folheava as páginas amareladas do seu caderno de segredos escondido. Ela finalmente encontrou o que buscava com tanta sede de vingança. Uma simpatia antiga e cruel desenhada especificamente para murchar o sentimento que florescia entre João Raul e Agrado. O plano era maligno e direto. Ela queria afastar os dois de vez, criando um abismo de desinteresse e uma repulsa física que nenhum amor seria capaz de suportar. Nayane observava cada movimento de perto e não conseguiu conter o sorriso de satisfação. Ela comemorava a maldade de Sinara como se fosse uma vitória pessoal. Nayane sentia que o caminho estava livre e que o rancho finalmente seria dela. O que nenhuma das duas esperava era que o destino jogaria um dado viciado naquela mesa de jantar. Na cozinha alheia a qualquer conspiração ou feitiçaria, Rosinha finalizava com carinho as refeições. O alvo deveriam ser apenas João Raul e Agrado, mas o destino tinha outros planos. Rosinha preparava a sopa para Zilá e Rony com uma dedicação quase materna. O cheiro da comida era convidativo e preenchia a casa, mas escondia um segredo perigoso que ninguém ali estava pronto para encarar. Sem ter a menor ideia do perigo que tinha em mãos, Rosinha pegou os preparados que Sinara havia deixado separados no balcão. Ela achou que eram ervas finas e temperos especiais que dariam um toque sofisticado ao jantar. Rosinha misturou tudo ao caldo fumegante, mexendo a panela com uma calma que contrastava com o caos que estava prestes a provocar. Ela acreditava estar usando condimentos que apenas realçariam o sabor, mas na verdade estava servindo um banquete de revelações brutais e efeitos imprevisíveis. O jantar foi servido com a pompa de uma noite comum de fazenda. Rosinha colocou as tigelas na mesa e todos os presentes se acomodaram prontos para a última refeição do dia. Por um capricho do destino, ou talvez por um instinto de preservação que nem eles sabiam que possuíam, João Raul e Agrado foram os únicos que não tocaram na comida. Eles estavam absortos em seus próprios pensamentos, mantendo-se à margem daquele banquete que mudaria o curso da história de todos naquela sala. Não demorou muito para que o efeito das ervas de Sinara começasse a se manifestar no organismo dos convidados. O ambiente, que antes era marcado por conversas triviais e sorrisos educados, transformou-se em um tribunal de sinceridade selvagem. As barreiras sociais caíram por terra em questão de minutos. As máscaras de polidez foram arrancadas com uma violência emocional assustadora. De repente, as pessoas começaram a falar verdades sem qualquer melindre. Elas falavam sem medir as consequências e sem pesar o estrago que cada palavra causava no peito do outro. Era como se a língua tivesse ganhado vida própria, ignorando completamente o filtro da razão e da educação. Sinara observava a cena em choque absoluto. Ela viu a forma como as pessoas se atacavam e confessavam seus desejos mais profundos e sujos. Ela deduziu imediatamente o que tinha acontecido. Rosinha, em sua inocência trágica, tinha usado o preparado destinado à simpatia na sopa servida para todos os presentes. O feitiço tinha virado contra o feiticeiro de uma forma muito mais ampla e destrutiva do que Sinara poderia imaginar em seus piores pesadelos. Sentindo o peso daquela confusão e o risco de ser descoberta, Sinara chamou Rosinha e Cláudio para um canto escuro da casa. Ela precisava abrir o jogo antes que o caos fosse total. Com a voz carregada de uma melancolia que raramente mostrava, ela começou a contar sua história. Sinara falou do passado e das dores que a moldaram e dos motivos sombrios que a levaram a buscar refúgio naquelas ervas e simpatias de vingança. Rosinha ouvia tudo com os olhos arregalados, sentindo frio na espinha ao perceber a gravidade do erro que cometeu sem querer. Cláudio tentava processar a complexidade daquela mulher que sempre pareceu apenas amargurada, mas que agora se revelava alguém profundamente ferido e perigoso. Enquanto a verdade explodia na mesa de jantar, outros encontros aconteciam pela cidade carregados de uma tensão que beirava o insuportável. Janete e Zuzu entraram em um restaurante e o ar pareceu congelar no mesmo instante. Seus olhos encontraram a Laurzinho e Malvino em uma mesa próxima. O encontro não estava nos planos de ninguém, mas a eletricidade entre os quatro era evidente e cortante como uma navalha. Em outra mesa daquele mesmo restaurante, Adilson não perdia a chance de destilar seu veneno habitual. Ele provocava Valmir com uma insistência doentia, buscando um ponto de ruptura na paciência do outro. Adilson queria ver o circo pegar fogo e queria testar os limites de Valmir até que ele perdesse a razão. O clima era de confronto iminente, em uma guerra de nervos onde cada palavra era uma estocada planejada para ferir a alma. De volta ao cenário do jantar no rancho, o efeito das ervas atingia o seu ápice de loucura. Rony, completamente desarmado de suas defesas usuais, impulsionado pela força avassaladora daquele preparado químico e místico, olhou para Zilá com uma intensidade que,
Nunca tinha demonstrado em toda a sua vida. Diante de todos os presentes, sem se importar com quem ouvia, ele se declarou. As palavras saíam de sua boca sem filtro algum, carregadas de uma paixão que ele tentava sufocar há anos. Honey gritava seu amor para os quatro ventos, deixando Zillah em um estado de choque total. Ela estava atordoada pela sinceridade repentina e pelo efeito da própria comida em seu corpo que a impedia de mentir ou de se esconder. A declaração de Honey era um terremoto na dinâmica daquela família e uma rachadura que jamais seria consertada. Ao mesmo tempo, no restaurante da cidade, Alaurzinho observava Janete de longe e sentia uma pontada de ciúme que o queimava por dentro como brasa viva. Ele tentava manter a compostura ao lado de Malvino, mas ver Janete ali em outro contexto e tão perto de outros olhares despertava nele um sentimento de posse que ele julgava ter superado há muito tempo. A noite avançava e o caos emocional só aumentava em uma progressão geométrica. O que era para ser uma simpatia simples para separar um casal de namorados transformou-se em um rastilho de pólvora que ameaçava queimar todas as pontes daquela região. As verdades ditas sem melindres criaram feridas abertas que dificilmente seriam fechadas com um simples pedido de desculpas na manhã seguinte. Sinara sabia que tinha perdido completamente o controle da situação, mas a história que ela contou para Rosinha e Cláudio abriu uma porta que não poderia mais ser fechada. O passado dela agora era parte do presente de todos eles, como um fantasma que decidiu finalmente aparecer à luz do dia. João, Raul e Agrado, os únicos que permaneceram sóbrios e lúcidos naquele mar de confissões insanas, olhavam-se com um temor profundo. Eles perceberam que o perigo não vinha apenas de ataques externos, mas das sombras que cada pessoa ali carregava dentro do próprio peito. O jantar terminou em silêncios constrangedores e olhares de puro pavor. O veneno da sinceridade continuava correndo nas veias de cada um, preparando o terreno para uma manhã de confrontos inevitáveis onde ninguém sairia ileso. Zillah olhava para Honey sem saber se o abraçava ou se fugia para sempre. Janete sustentava o olhar de Alaurzinho no restaurante com uma audácia que ele nunca tinha visto antes. O jogo tinha mudado para todos e as peças agora estavam espalhadas pelo chão, quebradas e expostas. O clima de devastação após o banquete das verdades deixou marcas profundas e feridas que o tempo dificilmente vai curar. Zillah acordou com o peso da humilhação ainda ecoando em sua mente. Ela não conseguiu suportar a presença daquele que escancarou seus sentimentos diante de todos. Com o coração endurecido pela vergonha, Zillah confrontou Honey e deu um ultimato cruel. Ela exigiu que ele deixasse a mansão dos Amaral imediatamente. Para ela, a saída de Honey era a única forma de tentar apagar o rastro de escândalo que ficou para trás. Mas o desespero de Zillah não parava por aí. Ela sentia que seu casamento com Alaurzinho estava por um fio, deslizando por entre seus dedos. Em um ato de puro desespero, ela pressionou Sinara. Zillah implorou e exigiu que a mulher usasse seus conhecimentos e suas ervas para salvar seu casamento. Ela queria uma solução mágica para reconstruir o que as palavras de Honey ajudaram a destruir. Enquanto a mansão fervia em conflitos pessoais, Janete, Zuzu e Nanda focavam no futuro. Elas visitaram a construção da sede da cooperativa, um sonho que ganhava formas de concreto e esperança. O clima era de realização, mas a paz duraria pouco. A poucos quilômetros dali, a arte tentava ignorar a tensão. Honey, mesmo sob a ordem de despejo de Zillah, iniciou a gravação do clipe de João, Raul, Agrado e Nayane. As câmeras rodavam, mas o clima nos bastidores era gélido. Nayane forçava sorrisos enquanto João, Raul e Agrado tentavam manter o profissionalismo em meio ao caos emocional que o cercava. Para completar o cenário, Tom Bastos já estava a caminho do rancho. A chegada dele prometia ser o estupim de uma nova bomba, já que sua presença sempre trazia mudanças drásticas e interesses que muitos ali ainda não conheciam. A virada aconteceu quando o sol ainda estava alto. Nanda foi atingida por uma notícia devastadora que paralisou as obras da cooperativa. Ela foi denunciada por poluição. O impacto foi imediato. Vilma e Agenor, que observavam tudo de longe, não perderam tempo. Eles reconheceram Nanda como a parceira inseparável de Janete na cooperativa. A armadilha estava armada. O que parecia ser um problema ambiental era, na verdade, um golpe planejado para atingir a reputação de Janete e destruir o projeto que elas tanto lutaram para erguer. O medo de ver tudo desmoronar tomou conta de Nanda, que se viu encurralada por acusações que poderiam manchar seu nome e o futuro de todas as famílias envolvidas no projeto. No rancho, o encontro que todos temiam finalmente aconteceu. Tom Bastos chegou e deu de cara com Honey. O confronto foi inevitável.
Eram dois homens com egos inflados e visões opostas, disputando cada centímetro de influência sobre a carreira de João Raul. As palavras foram ácidas e os olhares carregados de desprezo. Tom não aceitava a interferência de Roney, e Roney, já sem nada a perder após ser expulso da mansão, não recuou 1 milímetro. A tensão era tão grande que a gravação do clipe ficou em segundo plano. Era uma disputa de poder que ameaçava o sucesso de João Raul, deixando a Grado em uma situação de extrema vulnerabilidade. Longe da confusão do rancho, Eduarda buscava um caminho para sua própria redenção artística. Ela sentia o peso da responsabilidade de seu show e, em um momento de fragilidade, procurou Luan. Ela pediu ajuda ao homem que tinha acabado de rejeitar emocionalmente. O pedido de Eduarda era uma mistura de necessidade profissional e uma tentativa torta de manter Luan por perto. Luan, dividido entre a dor da rejeição e o desejo de estar ao lado dela, viu-se novamente preso em uma teia de sentimentos contraditórios. Ele ajudaria a mulher que partiu seu coração? O show de Eduarda dependia de uma parceria que agora estava manchada por mágoas recentes. Enquanto isso, a relação entre pai e filho seguia por caminhos de sombras e mentiras. João Raul, preocupado com o comportamento estranho do pai, decidiu confrontar Valmir. Ele queria entender o que estava acontecendo, mas Valmir foi mestre na arte do disfarce. Ele mentiu para o filho, escondendo que o vício no jogo estava consumindo mais do que apenas dinheiro. Valmir fingiu que tudo estava sob controle, mas seus olhos inquietos entregavam que ele estava mergulhado em um abismo de dívidas e segredos perigosos. João Raul saiu da conversa com uma sensação de que algo muito grave estava prestes a explodir na cara da família. O clímax da tensão se deslocou para a arena pública. Janete sabia que precisava reagir ao golpe contra a cooperativa. Ela buscou Palhares, o homem que detinha o poder da comunicação. Em um momento decisivo, Palhares permitiu que Janete usasse seu programa para defender a cooperativa das acusações de poluição. Era a chance de ouro ou passo definitivo para o abismo. Janete teria que enfrentar as câmeras e a opinião pública para provar que a denúncia era uma fraude. A pressão sobre seus ombros era insuportável. Se ela falhasse, o sonho da sede própria e a confiança das mulheres da cooperativa estariam perdidos para sempre. O encerramento deste dia deixou todos no limite. Roney saía da mansão com a mala na mão e o ódio no olhar. Zilá esperava que a magia de Sinara devolvesse seu marido, sem saber que o preço a pagar seria alto demais. Janete se preparava para entrar no ar, com o coração batendo na garganta, pronta para uma batalha que definiria o futuro de sua vida e de suas parceiras. O clima de incerteza pairava sobre todos. As mentiras de Valmir, a vingança contra Nanda e o duelo entre Tom e Roney criaram um emaranhado de conflitos que não teriam um final feliz tão cedo. A guerra estava apenas começando e ninguém sabia quem ainda estaria de pé quando a poeira baixasse.